Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e espero que você esteja pronto com a sua cadeira ou onde você estiver, não importa, o que importa é que você clicou e está ligado no nosso vídeo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente sempre, a gente agradece você, espero que você curta, compartilhe e até comenta aí os nossos vídeos, a gente é muito feliz de estar aqui, a gente está já quase 2 anos a gente tá com esse canal e a gente não falha. Todos os sábados às 7 horas o vídeo sai aí para vocês, um conteúdo novo, uma palavra nova para dar fôlego, para dar inspiração para a tua semana e para te dizer que a verdade de Deus realmente ela é viva e faz você se mover de pouco a pouco, mas chegando no objetivo certo. Deus, que é bom todo o tempo, traz para você essa série. Sábado passado a gente começou a primeira parte e hoje é a segunda parte desse vídeo que vai trazer para você como se relacionar melhor com Deus, como ter mais intimidade, como ouvir melhor a voz do Senhor e como você se aproxima dele mais. A gente vai fazer essa série em 4 vídeos. Essa é a segunda parte. Se você não viu a primeira parte ainda, depois vai lá e veja, não antes de terminar esse vídeo, mas não deixe de assistir o primeiro vídeo, é importante que você assista os 4 vídeos, hoje é só o segundo, espero que vocês degustem. Eu vou começar lendo o Evangelho, mas antes eu quero cumprimentar aqui o meu querido parceiro, Robert, mais uma vez com a gente aqui, aê! Olá, meu amigo Renato, meu irmão Edson, para mim é uma alegria muito grande. Olá, pessoal, aqui mais uma vez para a gente mais um momento de devoção da palavra, de meditação. Por que nosso irmão Renato compartilha esses vídeos, né? Seja um missionário também, um pregador, compartilha com um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um parente seu. Assim você vai estar abençoando vidas e ajudando a nós também, né? Se inscreve no canal e vamos que vamos. Contratado. Edson, tamo aí também. Aí, pronto. O vídeo passado a gente falou para você a respeito de ler a palavra do Senhor, ouvi-la e também meditar na palavra. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito específica e que a maioria de vocês devem fazer, mas que pode ser que uma pessoa ou outra não dê tanta importância a isso. Mas hoje nós vamos dar ênfase e ir mais a fundo nisso. E eu vou começar com o Evangelho onde o próprio Jesus, Robert, Cristo, fala desse assunto. Exatamente. Você vai descobrir qual é, pelas palavras dele. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Porém tu, eu, o Robert, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peça. Nós vamos falar um pouco sobre a importância de você ter um momento como esse que Cristo acabou de falar. Exatamente, porque oração, uma das disciplinas espirituais, juntamente com o jejum, quando você consegue unir os 3, que são os principais, né? Que é o jejum, a oração e o estudo da palavra, a leitura, a meditação, aí você está fazendo algo que realmente é
poderoso. Nós vamos ver aqui, por exemplo, nesse texto que o irmão Renato acabou de fazer menção, o verdadeiro propósito da oração, o sentido da oração. Se Deus, né, as perguntas que eu recebo muito, irmão Renato, na igreja, principalmente de adolescentes e jovens. Se Deus já sabe o que eu vou falar antes, já sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu falar, por que eu tenho que ficar falando? Por que eu tenho que orar? Porque simplesmente ele não nos concede, né? Ou porque às vezes ele demora um tempo para nos dar o que pedimos, né? Então, isso tudo nós vamos ver aqui nessa passagem, meditar um pouquinho e ver por que Deus age assim, né? Por que essa didática de Deus, essa pedagogia de Deus? Por que Deus faz dessa forma, né? E por que ele não faz rápido, né? Como algumas pessoas pensam. Poderia ser bom, né? A gente orar, já imaginou? A gente entrava no quarto, ora, saiu do quarto, vitória. O trem tava lá. Tá lá, né? Seria maravilhoso, né? É verdade. Mas... E não deixa de ser. Não, eu vou te dizer, você deve ter caso também. Com certeza, né? Já aconteceu com a gente isso aí. Exatamente. Quando você acaba de orar, sei lá, você orou na madrugada, no outro dia tá lá a solução do trem. Exatamente. E outra coisa também sobre oração que a gente deve desmistificar é essa ideia de que existe... Tem que orar bonito. Ou uma oração forte, né? Pois é. Por exemplo, quando a gente vai aqui, algumas denominações, como por exemplo aqui, vamos falar assim, a Universal, por exemplo, lá eles falam muito dessa questão da oração forte que o bispo tal vai fazer. Então, assim, à luz da palavra de Deus, existe oração forte e oração fraca? O que seria uma oração forte, por exemplo? Alguém poderia explicar? Chegar uma vez e perguntei, me explica o que é uma oração forte. Então a pessoa acha que se ela fechar os olhos, bater o pé e, né? Fizer uma coreografia, uma cara bem feia, assim, a oração tá forte. E que se ela sentar e fizer uma oração simples, normal, a oração é fraca, né? Não chama esse irmão, não chama aquele ora forte, né? Então, nós vamos ver se essas coisas realmente existem, né? Porque... O que é oração, afinal das contas, né? O que é orar? Meu irmão, o que é orar para vocês? Qual a importância de orar para vocês? Deixa aí nos comentários, escreve aí o que você acha que para você é oração. Escreve aí, compartilha e vamos lá. E sabe que... Vamos chegando junto nesses... Você tocou nos pontos muito interessantes. Eu vou dar mais uma história do Evangelho pra gente andar em cima. E outra coisa que antes de você falar, pode orar deitado? Né? Como é que você... Será se Deus não... Pode orar no chuveiro? Então, Deus não vai... Tô lá deitado, lá Deus vai me ouvir. Que camarada preguiçoso, verdade, orando deitado. É verdade. Como é que Deus vê essas coisas? Só pode orar ajoelhado, né? Como é que é isso? Tem que ajoelhar. Então, como que é, né? Cara, às vezes a pessoa tá tão impregnada numa religiosidade, cara, que ela ora num troço e ela mesmo se condena. Ela fala assim, não, pelo amor de Deus, como é que eu tô orando assim? Deus vai nem me ouvir, não. O que ele vai achar de mim? E uma coisa interessante, uma vez tinha um irmão da nossa igreja que ficou chocado quando eu mostrei para ele, na Bíblia, assim, um texto que sempre li, que é Atos, quando desceu o Espírito Santo, como é que os discípulos estavam quando receberam o Espírito. E eu falei para eles o jeito que os discípulos estavam, a forma que eles estavam orando. Ele disse, não, é verdade? Eu disse, é lógico que é verdade, está num texto bíblico. Não pode ser. Eu falei, pode sim. Aí ele foi ler e viu que realmente era assim que eles estavam. Aí, religiosidade isso aí, cara. Aí ele ficou surpreso. Eu falei, quebrei um negócio na sua cabeça, né? Porque na sua cabeça, a oração, ela é uma metodologia, algo rígido. E não é. Nós vamos ver que orar... Acabou o Senhor de explicar. Ele falou, entra no seu quarto em secreto e a ele fale. E ele que também está no secreto. Ele não disse que tem que orar de joelho. E ele não diz que tem que ser com palavras bonitas. Não. Entra no teu quarto, ajoelha, fecha a tua porta. Não está escrito. Verdade, assim. Não tem nem ajoelha. Não tem ajoelha. Chora. Isso. Fica pelo menos 1h30. Porque o que para Deus, o que importa é você ter entrado no quarto e fechar a porta. A pessoa fala assim, vou orar durante 1h30. Dá 10 minutos, ela já falou tudo. Tudo que já tinha para falar e já não sabe mais o que fazer. Não sabe o que fazer. Fica ali, cara. Cara, é oração. Olha, há uma confusão, man. Então o que para Deus realmente importa, meu irmão, minha irmã, é você ter a atitude, a ação de entrar no quarto. De entrar no santo do santo, né, cara? Isso. É como eu entro. É o que meu coração tá. Como que tá o meu coração quando eu tô entrando. É isso que importa para Deus. Renato fala assim,
Tá lá no trabalho, lá trabalhando, mas ele tá pensando, cara, eu não vejo a hora de chegar em casa. Deixar meu carro, tablet, celular um pouco e entrar lá. O que você vai fazer lá? Eu quero falar com Deus, tô com saudade do Senhor. Essa intenção é que conta pra Deus. Cara, esse lugar é um lugar essa é a intenção. Escondido, né? Que ninguém pode ver, ninguém pode tomar, ninguém pode roubar de ninguém. Exatamente. Cara. Esse é um lugar... A hora que aquele Salmo 91 fala... que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra, não é maravilhoso? Cara, esse esconderijo é esse lugar aí, cara. Quando a gente entra nesse lugar aí, meu irmão, eu acho que você fica invisível, velho. Ninguém te vê, ninguém te encontra. Nem você mesmo, você desaparece. É um negócio... Você some por um momento da terra. Cara. Se conecta com o Pai. É maravilhoso. Então... E Deus, pra você ver, né? O que é uma oração forte, uma oração simples? Engraçado que Cristo, ele conta uma história, que eu vou trazer pra vocês agora aqui, que ela revela um pouco sobre isso aí, sabia? Eu não tinha pensado não, mas agora que você falou... Quer ver? Ouve aí, ó. Para algumas pessoas que ficavam em sua casa... Desculpa. Voltando. Para algumas pessoas que ficavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Hoje estou trocando as palavras aqui. Pra você ver, tinham pessoas que estavam ouvindo ele, que estavam querendo agir pela sua própria justiça. Quer dizer, não, se eu não ajoelhar, se eu não falar bonito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que participar, eu tenho que ter mérito. Tem que impressionar os outros. Não. Para essas pessoas, ele está contando essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. O fariseu de pé orava no íntimo, ninguém ouvia. Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens que estão aqui, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, que era o publicano que Deus também citou ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja como é forte isso aqui. Isso aí é poderoso. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele nem entrou. Ele ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Na sua versão está como? Pecador ou o, com artigo definido? O pecador. Pecador só. Pecador? Porque na minha versão, ela coloca o artigo definido. Quando ele ora, ele está dizendo assim... Quer dizer, todos nós, né? No caso, ele, o maior de todos, ele diz, o pecador. Tem misericórdia de mim, o pecador. Então ele se identifica exclusivamente como sendo um pior dos pecadores, na concepção dele. Lembra que Paulo diz assim... E essa é uma verdade digna de toda aceitação para Timóteo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo também se identifica dessa forma, como sendo, um pecador, né? Como sendo o pior. O sentido da ideia era assim: dos pecadores que eu conheço, não tem ninguém pior do que eu. Entendi. Quando eu olho para dentro de mim... O cara se coloca debaixo de todos os outros ruins que estão ao lado dele, né? Exato, quando ele está orando, ele está dizendo isso, no artigo definido, com o O lá, que fica o pecador. Sou pior do que qualquer um aqui. Ele está confessando para Deus isso. Eu não sou nem digno de olhar, porque eu sou pior que todos que estão aqui. Todos que estão aqui, eu sou o pecador principal. Nossa. E aí Jesus olha pro coração dele. Isso aí se passa no coração, no íntimo. Jesus está vendo o coração e está lendo. Isso é poderoso, não é? É verdade, velho. E aí Jesus conclui: na sua cabeça, qual dos dois qual das duas orações estava sendo atendida por Deus, né? Que agradou a Deus. Deus ouviu os dois. Mas Jesus tira a nossa dúvida.
Ele fala: eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. E isso tem a ver com o que o Robert estava falando. Mas olha para você ver, o outro ali, além de se comparar, ele estava todo, se vangloriando das coisas boas que ele fazia. Eu jejuo, eu pago meu dízimo. O eu dele vinha em primeiro lugar, né? Cara, eu não adultero, vamos dizer assim. Eu não dízimo, roubo. eu sou honesto, eu sou ele isso. É todas as coisas. Mas é aquilo que a gente falou na aula anterior. O evangelho não é sobre eu. O evangelho é sobre Cristo. E algumas pessoas erram aí. Porque por eles ter um bom casamento, por ele dar dízimo, por ele ter um testemunho, aí ele quer pregar ele no púlpito, um exemplo. Sei. Ele quer falar dele, mas a justiça dele provém de Cristo. E se ele fosse firmar na sua própria justiça, a sua oração, no caso aí, não foi atendida. Não. E é errado, vamos aqui dizer, se nós fôssemos fazer uma análise dessa oração, da vida dele, se ele realmente vive isso, é errado ele não adulterar? Claro que não. Não é louvável? É louvável. Ele fazer essas boas obras não seria louvável? Mas não diante de Deus. O erro dele é esse. É porque ele quer usar isso como barganha diante de Deus. Diante dos homens é louvável. Todas as virtudes de moralidade, ética. Aí... Engraçado. O que o outro ofereceu, né? O outro era nada. O outro ele só ofereceu o pecado dele. Ele só foi sincero. Ele falou: eu sou o pecador, ser bom comigo. Ele só disse: eu sei quem eu sou. Eu sei que aos olhos da minha nação, eu sou uma pessoa assim. E eu também me sinto assim. Tanto é que aqui eu sou o pecador. Mas não sou nem digno de olhar para cima, de tão que eu mesmo me sinto assim. Mas tenha misericórdia de mim. Nossa. Ele clama a misericórdia de Deus. Quer dizer, a oração que Deus atende também tem a ver com como você se enxerga. Você já viu uma cebola? Você já tentou tirar quantas capas tem uma cebola? Nossa, muitas. E quando você vai tentar tirar as cascas dela sem lavar, sem pôr na água, o que acontece? Você chora, né, cara? Seus olhos, né? Lacrimeja. O homem é assim, cheio de camadas. E quando Deus vai tirando as camadas, vai fedendo diante das suas narinas. Então a melhor coisa que tem é o homem chegar diante de si já despido. Já reconhecendo: Deus, eu sou podre mesmo, eu fedo mesmo. Eu tenho mau cheiro mesmo, eu sou um pecador mesmo, mas assim, tem misericórdia de mim. Quer dizer, o melhor desejo que a gente pode ter de pedido a Deus é que Ele faça com que a gente se enxergue. Exatamente. Como nós somos e não como a gente pensa sermos. E aí tá aquele ponto que eu tô aqui. Por que Deus não responde às nossas orações rápido? Por que às vezes Ele demora 1 mês, 2 meses? Porque as nossas orações... Isso aqui é interessante para você, meu irmão. As nossas orações, elas não mudam quem Deus é. Elas não têm nenhum efeito na pessoa de Deus. As nossas orações têm efeito em nós. Quando eu oro, eu vou sendo transformado. Então, tanto é, irmão Renato, que se você entrar em uma oração e perceber que na sua oração o seu coração ainda permanece orgulhoso, você não atingiu o alvo da oração. Porque você entrou e saiu orgulhoso. A oração, a intenção dela é nos purificar. Ela é o fogo que nos santifica, que nos purifica. Se eu entro na oração e continuo, eu saí da oração e eu ainda continuo olhando com um ar de superioridade sobre você, sobre o irmão, eu ainda me acho melhor. Eu entro na vida de oração, no quarto secreto, mas eu saio de lá igual o fariseu, achando-se melhor que todo mundo, firmado na sua justiça, na sua moralidade... E não consegue olhar e entender que ele é um pecador e carece da graça de Deus. Só dele estar ali julgando os outros, ele já estava cometendo um fato. Exato. Então tem gente que assim, ele ora, mas na cabeça dele é melhor que todo mundo. Então ele vai ficar orando mais ainda um pouco para ele entender que quando ele chega lá, o ápice da oração é quando eu reconheço: Deus, nesse momento eu não quero falar da vida do irmão, do A, do B, eu não quero cuidar dos outros, eu quero eu, Senhor. É eu e o Senhor agora. E eu quero ir para o céu.
E para mim, pro céu, trata comigo. Trata comigo. Olha, isso aí que a gente tá Trata vendo aqui, comigo. cara, é muito interessante. Porque quando Cristo fala ali, em verdade vos asseguro, ele tá dando pra gente um ponto de segurança total de quem que foi atendido e quem não. Quer dizer, a tua oração, quando ela não tá sendo atendida, tem coisa aí, meu filho. Tem coisa. Olha para dentro. Olha para dentro. Em alguma coisa no que você tem pedido, é necessário ser tratado antes. É como se, quando você olha que tem acontecido muito isso num processo que eu estou vivendo, que eu pedi para o Senhor algo e isso não estava acontecendo de modo algum. Uma coisa que eu achei que ia ser muito rápida. E olha como Deus é magnífico. Eu, mesmo sem a luz disso aqui que a gente está lendo agora, quando eu percebi que as minhas orações não estavam sendo atendidas, imediatamente eu falei, Senhor, depois de estar questionando muito o que estava acontecendo, eu falei, Senhor, se não estou sendo atendido, tem alguma coisa que o Senhor quer tratar comigo? Então o problema sou eu? Eu é que tem algo em mim que é necessário que o Senhor mude para depois as coisas acontecerem de fato? Robert, quando eu fiz isso, cara, o Senhor, eu até anotei aqui, vez após vez, já tem 1 ano isso, vez após vez ele veio me dizendo o que eu tinha que mudar. E a primeira coisa que ele falou é como se ele estivesse esperando que eu colocasse meu coração lá para dizer, se você não está me dando, tem alguma coisa comigo que eu preciso mudar? Na hora que eu fiz isso, ele começou a dizer, a primeira coisa que você precisa entender, nessa parte da sua vida, ele falando para mim, você precisa entender que só a graça vai te dar, e não o teu próprio esforço. Exatamente. E não a tua atuação. Exatamente. Naquele momento eu pensei, meu Deus. Porque Deus nos conhece. Então não adianta eu entrar num quarto e entro num quarto, ou em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, no meio do mato, na igreja, qualquer canto. Aí eu vou orar. Aí eu entro numa personagem. Aí fecho os olhos e eu oro e tá. Isso não atinge Deus. Isso não impressiona Deus. Deus, ele fica do céu olhando assim, falando, chama os anjos, ainda fala assim, olha lá, como é que... Olha lá. Esse aí vai demorar ainda. Esse aí vai demorar um pouco. Qual personagem que ele vai encenar hoje? Qual que é o personagem? Porque isso... olha, vem cá, vem cá, olha a oração. Porque Deus, isso não impressiona Deus, isso impressiona homens. É esse o erro dos fariseus. Eles oravam em pé, oravam bonito e aquela coisa tudo para impressionar homens. Mas a verdadeira oração, ela é sincera. Não adianta na oração, eu aprendi isso. Não adianta. Se você está com raiva por alguma situação, não adianta você dizer para Deus que orar de outra forma. Você tem que falar para Deus o que já está no teu coração. E você tem que falar, Senhor, eu sou assim. Senhor, aconteceu isso e eu fiquei com raiva. Eu fiquei irado. Boa. O Senhor sabe, porque Deus sabe. Não adianta você querer dizer que não é, porque Deus olha o teu coração e o que ele vê lá? Ira. Aí você está dizendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento é excelso, sublime. Hipócrita. E Deus está falando, rapaz, para com isso. Você está ferido. Verdade, cara. Você está querendo chorar, você está... Cara, como deve ter orações nossas assim, cara? Entende? Eu me coloco nisso também, porque às vezes, você falou agora da ira, mas às vezes eu não tô enxergando uma coisa que eu tô ali e eu tô orando. A importância da gente realmente pedir que o Senhor mostre a nossa condição e se colocar humildemente perante a Ele, para que Ele te mude, que Ele trate com você. Coloque teu coração lá e vamos ver o que acontece. Seja corajoso. Exatamente, porque as nossas orações, elas têm que sobressair o que nós sentimos. O nosso sentimento tem que ser subjugado. Os nossos sentimentos, desejos e vontade tem que ser subjugado à ação e o governo e domínio do Espírito. Olha Jesus no Getsemane. Ele foi sincero no que ele estava sentindo ou não?
muito. Ele tava com medo. Verdade. E ele foi sincero, pai. Pediu que afastasse ainda. Pai, eu tô com tanto medo, afasta de mim isso. Ele não falou, ó pai, tua vontade seja feita primeiro, e não sei o quê, porque eu vim ao mundo por aí. Não, ele foi sincero, ele orou, ele tava angustiado, ele disse, pai, eu tô com medo. Se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas aí depois ele orava e dizia, mas tudo não seja feita a minha, porque essa é a minha vontade, mas a tua, eu sei qual que é. Prevaleça a tua em cima da minha. Porque é a tua que eu desejo. É a tua que eu vim fazer e que eu quero fazer. Eu tô com medo, é verdade, mas ele orou, ele expressou o seu sentimento. Então, ou seja, Deus quer que nós sejamos sinceros com ele. A oração, você tem que ser sincero com Deus. Não adianta eu estar orando com Deus, eu estou desanimado. Por exemplo, eu estou desanimado espiritualmente, né? Estou fraco. Aí eu chego lá e na hora da oração eu encarno o personagem. Qual que é o personagem agora? O super crente, o profetão. Aí Deus olha e fala, não é isso. Então, oração, Senhor, mas eu estou mais fraco. Se tem alguém, eu sou menorzinho aqui, eu estou fraco. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, me ajuda aí. Fortalece, me dá tua força, me visita, faça algo. Se o Senhor não fizer, eu vou morrer. Se o Senhor não fizer, eu vou desviar. Se o Senhor não tiver misericórdia de me segurar, eu não sei o que eu vou fazer. Seja sincero. Então, tem gente que quer mascarar. Como eu falei, é igual cebola. Ele quer capa sobre capa, capa sobre capa, para tentar ocultar isso, sabe? Mas Jesus deixou bem claro, quando você entrar no seu quarto, o que é a ideia de entrar no quarto? Um lugar secreto. Exatamente para quê? Para você falar tudo isso sem ter ninguém para ouvir. Só Deus. Só isso. Lá você vai ser quem? Você mesmo. Você vai ser sincero lá. Lá você vai poder falar. Por que às vezes eu tenho alguma dificuldade, às vezes, quando eu vou orar, por exemplo, na igreja, num culto de oração, eu tenho alguma dificuldade de orar, porque eu não sei orar assim. E aí tem irmão do lado. E aí você não pode ser você mesmo na oração, entende? Porque tem um irmão do lado. Já imaginou o irmão olhando, você falando, Senhor, ó, senti um desejo assim, tira do meu coração. O irmão vai falar, ó, o irmão sentiu esse desejo e tal. Então, às vezes eu tenho alguma dificuldade de orar com alguns irmãos em volta, essa oração mais profunda e íntima, por isso, porque não tem como você orar. Esse local é um local secreto de intimidade. Só Deus vai te conhecer. Aí fica aquela oração, como eu te falei, Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora santa e sublime aqui que o Senhor reservou e tal, e Deus está orando, o que você está orando mesmo, irmão? Você está dando um dicionário para mim aí de... Não, e tá com aquele fake, né, cara? Então, quando na verdade a gente deveria rasgar o coração, no Antigo Testamento não era isso? Parem de rasgar as vossas vestes e rasguem os vossos corações. Ponha pra fora o que você tá sentindo, meu irmão. Rasga esse negócio aí. Deus, eu tô irado, eu tô grilado pro Senhor. Por que você tá... Porque eu orei, jejuei, esperei e o Senhor não fez nada. Porque, que negócio... Lembra de Gideão? Ah, Gideão, varão valoroso, eu sou contigo. Se tu és comigo mesmo, né? É comigo. Por que eu tô vendo essa vida miserável aqui, tendo que tá malhando trigo no lagar, escondido? Porque tudo que nós plantamos, o inimigo leva. Se o Senhor é comigo mesmo, então eu quero prova. Chega desse negócio. Então, mostra aí. Vai fazer chover só em volta da lã. A lã não pode molhar. Deus fez aí exatamente... Deus fez chover em volta da lã. Agora, se você é comigo mesmo, vai chover só na lã. Em volta não vai molhar. Eu tô cansado desse negócio de dizer que o Senhor é aqui, que o Senhor é aqui, que o Senhor é aqui. Eu tô cansado. Eu quero saber. Eu quero ver isso. Aí Deus foi lá e mostrou para ele. Falou, agora eu creio, agora eu vou. E Deus fez exatamente como ele pediu, né? Direitinho, pra provar, né, cara? Porque o coração dele também tava honesto ali, né? Não era uma coisa de tipo assim, ele só tava ali tentando tentar Deus. Não, ele tava cansado. É alguém sofrido. É alguém que já tava ali, tipo, forjado pela situação do momento. E ele queria realmente, e Deus entende isso, irmão. Você vê Deus repreender o Gideão? Não repreende. Deus entende o coração, a angústia, a situação foi gerando isso dentro dele. E Deus olhou para ele e falou: ele entende. Eu tenho que tratar ele, porque se... Entende? Olha, Deus entende. Elias lá, na caverna. Chegou lá tá Deus lá. Elias, a voz do Senhor, o que você faz aqui, Elias? Deus entende o profeta, Deus entende os dramas, os medos emocionais. Aí Deus podia chegar para ele. Por que Deus chega para ele numa brisa suave? Isso é bonito demais. Deus queria tratar com ele. Deus queria falar com Elias de uma forma que curasse ele.
Então Deus não chega... Porque quem já está ferido, quem já está machucado, não precisa de exortação, irmão. É verdade. Se você exortar alguém que já está ferido, machucado, ele vai morrer. Deus chega e fala assim: o que fazes aqui, Elias? Aí dá espaço para ele falar. Porque quem está angustiado igual ele quer falar. Aí Elias desabafa: Senhor, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e não tem ninguém, e tal. E Deus ficou ouvindo Elias. Fala: Elias, meu filho, mas tem mais. E Deus sabia. Sabe por que Elias fala isso? Porque Elias sabia que existia mais profetas ali. E Elias está dizendo: mas Senhor, o que adianta ter 7.000 se só eu que apareço para falar? Tem 7.000, mas é quem vai encarar o Acabe e a Jezabel, não é só eu. Aí Deus está falando: calma, você está cansado? Vai lá, unge Eliseu, levanta o rei, unge o rei, eu vou te tomar para mim. Vou deixar o Eliseu no teu lugar aí, mas cumpre isso primeiro. Mas Deus entende as pessoas, Deus compreende, irmão. Deus não é como alguém que... Um juiz ditador e pronto, né? Deus entende a angústia da sua alma. Quando você está orando diante dele, ele sabe o que você está querendo falar. Mas ele sabe que você está sendo sincero. No final das contas é isso. Se você parar aí, pegar a tua Bíblia uma hora e pegar todos os salmos de Davi e ler, você vai ver que Davi, em muitos momentos ali, ele se coloca ali de maneira genuína, ele coloca o coração dele lá. Muitos salmos que você lê aí de Davi, você vai se identificar. Você vai falar: nossa, Davi tá igualzinho eu tô aqui. Davi tá passando por coisas parecendo até que ele sabia o que eu estava vivendo. Porque Davi, ele tinha essa honestidade, ele tinha uma relação tão próxima e pessoal com o Senhor que... É admirável a gente ali nos Salmos, na história dele, perceber o quanto ele era próximo. E Davi, engraçado, tem uns momentos que eu separei aqui que são muito legais, Robert, que Deus mostra essa relação de Davi e Deus direta em um trecho. Por exemplo, teve um momento aqui que ele tinha que ir a uma batalha e ele não sabia se ia ou não. E ele ficou em dúvida. Olha, se não é uma coisa que a gente, por exemplo, de maneira figurada, às vezes não está passando. Se você não sabe se você tem que fazer ou se não tem que fazer, se tem que ir, se não tem que recuar. Veja esse trechinho, é só um trechinho. 1 Samuel 23, versículo 1. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Deus, olha aí, o Senhor dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? O que é isso aqui? E Davi consultou a Yahvé, o seu Senhor. Cara, ele se retirou, foi para esse lugar onde Cristo falou, coloca-se no seu quarto no secreto e foi fazer uma oração. E foi falar. E ele falou da maneira mais simples possível: Senhor, devo partir para batalhar contra esses filisteus? Em oração, ele ouve o Senhor. E o Senhor fala assim: vai e ataca-os. E salva a cidade. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram. Depois que Davi saiu com a resposta de Deus, olha que os homens que era soldado, que estavam ali com ele, falaram para ele: se aqui de Judá já estamos sentindo medo, imagina ir lá da frente dos filisteus. Cara, tá certo isso aí? Nós vamos mesmo? Aí, Davi, sabe o que Davi faz? Você acha que Davi fala: não, vamos? Davi fala: é mesmo, né? Será que a gente vai mesmo? Aí está escrito aqui no versículo 4. Davi então voltou a consultar a Yahvé, e o Senhor lhe assegurou. Davi voltou a ir para a oração. Depois que a galera falou com ele, ele falou: eita, vou voltar ali, né? Que ele também estava abalado, com certeza. Tá confirmado, né? Ó, pra você ver, o cara voltou, cara. Não é por nada não, mas deixa eu... É melhor voltar lá. Deixa eu consultar ali, Senhor. Vai que eu ouvi errado. E o Senhor lhe assegura e fala: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei em vossas mãos. E então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram e derrotaram os filisteus e salvaram a população daquela cidade.
Quer dizer, Davi escutou a segunda vez, meu irmão, e partiu. Não teve miséria. Não teve miséria. O cara, ele não fica com dúvida. Não tem. Ele já vai lá e faz. E tem um outro ponto aqui que ele faz de novo. Tem um outro momento que Saul e Jonatan são mortos. E aí tá no momento que o rei de Israel foi morto e tá aquela situação. E aí Davi, tendo sido ungido há muito tempo, ele não sabia se ele tinha que começar a reinar alguma cidade já ou não. E aí ele se lamenta muito pela morte de Jonatas e Saul. E ao final ele até faz uma canção, um cântico deles. E aqui é passado esses acontecimentos. Após ter acontecido a morte, está escrito: passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus o Senhor. Deverei subir para governar alguma das cidades de Judá? Quer dizer, no íntimo dele, ele estava com dúvida. Ele tinha que governar já alguma cidade ou não? E Deus responde: sobe. Então Davi indagou: qual a cidade irei governar? Coisas específicas. Deus deu direção, mas Davi queria algo específico ainda. E ainda questiona: mas qual cidade? E Deus responde: a Hebrom. E assim Davi subiu para Hebrom para governar essa cidade. Para ver que em orações, o tempo todo, esse menino Davi, que virou um guerreiro, era direcionado, ensina pra gente: quando você tiver dúvida e não tiver certeza do que fazer, retorne, volte a falar com o Senhor em oração. E ele respondeu, Davi, vai te responder também. Exatamente. Não, mas então isso é maravilhoso. Olha só, a Bíblia ensinando, dando direção, mostrando. Então é tudo isso. Então falar com Deus é isso. Falar com Deus é: você quer algo, fala o que você quer. Você quer saber se tem que comprar o carro, se não tem que comprar o carro? Fala: Deus, eu estou querendo comprar esse carro. Uhum. O que você acha? Eu compro ou não compro? Quero comprar minha casa, mas tá assim a situação para mim. Eu compro ou não compro? Quer mudar de emprego? Quero mudar de emprego. Muda ou não mudo? Muda ou não mudo? Quero mudar de cidade. Tô pensando em sair. Muda ou não mudo? Quero mudar de casa. Vai orar a Deus, né? Às vezes Deus vai falar com você de forma como Davi ali, talvez não fale daquela forma tão nítida, clara. Naquele tempo a Bíblia estava em revelação plena. Claro. Hoje já foi fechado. Mas o Senhor pode falar com você de várias maneiras. Pode colocar no seu coração a convicção, tirar o medo, como era o caso de Davi, estava com medo. Pode tirar o medo de você, pode te dar ali meios, alguém daquele lugar pode te ligar, as coisas podem ir dando certo, as portas podem ir se abrindo, tudo é Deus confirmando, né? As coisas vão acontecendo de forma que você vai vendo, realmente o Senhor tá agindo, porque se fosse por mim, eu não conseguiria. Olha a porta que está sendo aberta aí. Então, quando Paulo queria pregar o Evangelho, era dessa forma: o Espírito Santo confirmava que Paulo deveria ir para aquele lugar, proporcionando meios para ele ir, ou confirmava que não era para ele ir, fechando as portas. E aí Paulo entendia que através daquelas portas que Deus não estava permitindo ele ir a Roma. Quando ele escreve a carta a Roma, ele diz isso: várias vezes tentei ir, mas o Senhor me impediu de ir até vocês. Pronto. Então, como era que Deus impedia Paulo? Não dava certo, o tempo não dava, o mar se agitava. Ele entendia que Paulo o Senhor... entendia que era o Senhor que não queria que ele fosse. Então a gente vai lendo as coisas em nossa volta. Eu quero ir para tal lugar. Cara, mas tudo do jeito que eu faço dá errado. Falando em Paulo, quando ele converteu, parece até que você sabia com ele aqui. Quando ele se converteu, que ele ficou cego, lembra? Que Paulo, né, a gente sabe que ele viu um clarão e o Senhor falou com ele e ele perdeu a visão por uns dias. E aí, Deus veio a Ananias, que era um dos seguidores de Jesus. Exatamente. E ele veio a ele a uma visão e falou para esse Ananias essas palavras. Olha o que Ananias, que Deus, Cristo, falou para Ananias a respeito do que estava acontecendo com Paulo, sem que Ananias soubesse, obviamente. Cristo fala assim: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão
na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Paulo aqui estava cego, em oração. Na oração, ele recebeu uma revelação. Que um homem chamado Ananias viria até ele e impunharia as mãos sobre ele, ele voltaria a enxergar. Do mesmo jeito que Davi, quando teve dúvida, voltou ao Senhor para ter a resposta de onde iria. Do mesmo jeito que Davi não sabia que cidade que teria que governar. Assim como Paulo, em oração, recebeu uma visão sobre quem viria até ele. Tudo de maneira muito específica. Como você falou, Robert, nesse tempo aqui, as coisas estavam se movendo um pouco diferente. Exatamente. Mas mesmo hoje ainda, como Cristo disse, se coloque no seu quarto e receba do Senhor. Receba dele. Porque esse é o momento de receber. Não, claro, colocar tudo lá. E no momento que o Senhor achar que deve, ele virá com alguma resposta para você, através de todas essas questões que você estava apontando de Paulo, Paulo, além de receber essas confirmações, exatamente, ele também recebeu enquanto orava. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente que prega, por exemplo, eu vou pregar, e aí às vezes você está orando a Deus, Senhor, o que você quer falar para aquele pessoal, para os teus servos lá, o que o Senhor quer falar? Aí você fica ali orando e lendo, aí às vezes você está até fazendo um estudo em determinado livro, mas de repente Deus coloca algo no seu coração, uma frase, bum, que você já sabe que está no livro tal, no outro, aí você volta para lá. Quando você chega ali para pregar e no decorrer da semana, Deus vai confirmando essa mensagem o tempo todo. É verdade. Você está ali na rádio, no carro, alguém fala sobre aquilo. É verdade. Você vai ouvir um louvor, o louvor está falando sobre aquilo. Você chega na igreja, os hinos são voltados para aquilo. O irmão está louvando aquilo. Fala, tem uma câmera aqui comentando sobre aquilo. Você observa que quando Deus te dá uma palavra direcionada, parece que tudo flui. Até os louvores daquele dia é igual. Quando está tudo combinado com Deus, assim, é dessa forma. E olha que ninguém se combinou, ninguém falou nada, ninguém te deu uma temática específica, nada. Então, os sinais vão aparecendo, né? Então é dessa forma. Então, como é que eu vou estar sensível a essas coisas? Quando eu estou conectado ali com Deus, na oração, diante da presença, buscando uma direção, buscando um meio, Deus vai nos guiar. Então é isso. Então a oração é isso. É ser sincero com Deus e ficar aberto para ouvir Deus. A oração você tem que ter um espaço para ouvir Deus. Às vezes a pessoa fala, aí acaba de falar, levanta e vai embora da oração. Então só ela falou, né? Deus não falou com ela. Sim. Então a oração, você tem que ter o espírito voltado. O teu espírito tem que estar voltado para ouvir Deus. Então, por isso que a gente fala que a oração, o jejum e a palavra caminham junto. Porque preciso de resposta de Deus. Eu oro, aí vou ler a palavra. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou buscando Deus falar comigo. Quando eu estou ali em jejum, sacrificando a minha carne, me dando mais sensibilidade espiritual, eu estou voltado para esse ambiente, para Deus falar comigo. Aí em qualquer momento Deus vai falar comigo. Não dá erro. Deus vai falar com a gente. Então é exatamente isso. Então é isso. Simples. Ser sincero com Deus, buscar Deus. Não existe negócio de oração fraca, oração forte. Isso são coisas que as pessoas criam para poder se colocar superior acima da gente. Porque como a pessoa ora mais bonito, como a pessoa tem uma voz mais bonita, como a pessoa sabe se expressar melhor, aí a pessoa na cabeça dela, aquele irmão é mais espiritual do que eu. Então se ele orar por mim, colocar a mão na minha cabeça, né? Mas eu mesmo, tadinho de mim, quem sou eu, né, para chegar diante de Deus? Se coloca num lugarzinho tão pequeno e coloca o outro num pedestal tão grande, quando na verdade diante do Senhor. E vou dizer para você, como o Senhor disse, quando ele deu aquele exemplo dos dois os dois que oravam, ele queria falar aquilo a pessoas que queriam agir pela própria justiça. E nesse caso que você acabou de dar exemplo aí, aquele que se coloca como oração forte, aquele que se coloca assim, mas eu sou tão pequeno, como é que Deus... Ambos estão olhando para a própria justiça. Ambos. Tanto aquele que acha que fazendo uma oração, não sei o que, coreografia e tal, vai ser ouvido por isso,
quanto aquele que se acha pequeno demais, também. Porque o que se acha pequeno demais, em algum momento entendeu que deveria ter alguma grandeza para ter méritos ao ser ouvido. Então ambos estão querendo ser ouvidos por uma justiça própria. E o Senhor ali, quando deu o exemplo, ele falou exatamente dessa pessoa que não vai ser ouvida, porque ela não entendeu ainda. Você não entendeu, essa pessoa que age por esses meios, ela não compreendeu o Evangelho. O Evangelho é: todos estamos destituídos da glória, das bênçãos, de tudo. É um por nós. Estamos revestidos de Cristo. Quando Cristo vem até você, quando Deus abençoa um de nós, é a Cristo que Ele vê. Não é a gente, é a Cristo. Quando você está em Cristo, você não fez nada, você só recebeu, só creu nele e ele passou a habitar em você. E é por honra a ele habitar em você que agora Deus te ouve pessoalmente. É por ele agora habitar em você que Deus agora te deu o acesso a todas as coisas. Nós somos herdeiros junto com Cristo. Mas não tem nada a ver com a gente. Então, mesmo que você se considere alguém grande ou considere-se pequeno demais, precisamos rever esse lugar. Exatamente. Porque não tem a ver com a gente. O Robert tem dito sobre isso. Tem a ver com Cristo. Cristo em nós, dentro de nós, sendo nosso representante. Não tem nada a ver comigo. Por isso que a gente ora em nome do Senhor. Porque não é meu nome. Eu não posso receber isso, mas eu estou por Ele, não é por mim, Senhor, por Ele, porque Ele fez tudo por mim. Agora eu posso pedir ao Senhor que me conceda a paz, que excede todo o entendimento. Dai-me a paz em nome do Cristo. Está escrito por Paulo que ele fala: orai constantemente, orai sem cessar. Tem a ver com o nosso primeiro vídeo. O nosso primeiro vídeo dessa série está dizendo: siga meditando, refletindo na palavra dele. Orar sem cessar é quando você estiver no trânsito e alguém te fechar, você dizer: que o Senhor abençoe essa pessoa. Senhor, deixe meu coração em paz, tranquilo. Enquanto você está vivendo as coisas no seu dia a dia, você conseguir manter-se conectado com o Senhor, com as coisas dele. Enquanto você está andando, seguir pensando nas coisas dele, pensando no que você deve fazer agora ou daqui a pouco no teu trabalho. Siga de que maneira você vai fazer aquilo. Pense: vou fazer isso por amor a Cristo. Vou fazer isso porque o Senhor que me governa ficaria feliz se eu fizesse dessa maneira. Tudo por Ele. E quando alguém te tratar de uma maneira que você não acha que foi devido, dê àquela pessoa o que ela não merece, não o que ela merece. Se uma pessoa vem e trata você de uma maneira indevida, o verdadeiro cristão deveria dar de volta graça, algo que a pessoa não merece, não o que ela merece. Trate ainda assim ela de maneira educada, cortês. Controle os seus impulsos da carne. Mantenha-se ligado no espírito. Nem sempre a gente consegue, é claro. Tem hora que a gente extrapola. E aí a gente faz como Davi. Retrocede, volta e fala: Senhor, eu não fui bom, me ajude. Eu não consigo sozinho. Mas se eu estiver motivado pelo teu espírito, eu vou conseguir fazer. Exatamente. Quando você abre a internet, por exemplo, agora, o que você mais vê agora nessa nossa geração? Por exemplo, você vê muitas pessoas falando que o que nós pensamos muda a nossa realidade. Você vê muito isso na internet. E é verdade. Que o universo devolve para você aquilo que você manda para ele. Então, seus pensamentos, essas coisas tudo. Na verdade, a Bíblia... Isso já não é verdade, né? A Bíblia, o que eles fazem? É porque a Bíblia faz questão de dizer que o cristão, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. É templo do Espírito Santo. O que a gente tem que aprender? Que essa nova natureza, ela precisa ser ativada. Se você ativar essa nova natureza dentro de você, esse ser espiritual que te conecta a parte espiritual com Deus, é muito mais poderoso que palavras positivas, o universo devolve, imagina, física quântica,
Quem que é o universo? O universo é só uma criatura de Deus. Então, na cabeça deles, eles ficam usando física quântica e vibração sonora e um monte de coisas, elementos que são muito mais cabalísticos, elementos místicos do que física, essas coisas todas. Então, para nós aqui, o que é a oração? A oração é fazer esse florescimento desse homem interior, se conectar com Deus, crescer em graça, ser sincero com Deus. Seu trabalho em mim, aperfeiçoe o meu caráter. Como o irmão Renato falou, você só vai ser capaz de devolver para a pessoa aquilo que você tem e não o que ela merece, se você estiver cheio disso. Cheio do Espírito. Se estiver cheio do Espírito Santo, você é capaz de ter uma visão do mundo que aquela pessoa não tem. Você é capaz de enxergar o mundo de outra forma. Você é iluminado. Então é por isso que Jesus agia diferente. Por isso que Jesus não se contaminava. Por isso que ele perdoava quem atacava. Por quê? Ele dizia, pai, eles não sabem o que fazem. Verdade. Eu sei. Eles não. Eles agem assim porque eles não sabem. Então, uma criança. Por que uma criança age da forma que ela age? Porque ela é uma criança. Ela não tem o entendimento de um adulto. Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, sentia como criança, corria como criança, mas quando eu cresci, aí eu deixei as coisas de criança. Então, é assim, Paulo está dizendo que um adulto não pode querer que uma criança se comporte, porque ela não vai entender. Um cristão não pode querer que o ímpio entenda o evangelho assim. Uma pessoa que não conhece, ele não vai compreender. Então, você que compreende é que tem que mostrar para ele como que é ser salvo, como que é ser luz através das obras, através das atitudes. Só que para isso, é luta com Deus em oração. E lembra que eu falei para você que como é que se deve orar? Em Atos, por exemplo, quando eles receberam o Espírito Santo, Atos 2, se você for ler o texto, eles estavam sentados. Diz que estavam sentados e repousou sobre eles o Espírito Santo. Sentados. Então não existe uma fórmula, irmãos. Você pode orar em todos os lugares. De qualquer forma. Dentro do seu carro. Em pé. Andando. Dormindo. Dentro do ônibus. No banheiro. No chuveiro. Lá no fundo do oceano. Quando você estiver lá mergulhando e contemplar as maravilhas e quiser louvar Deus. Chega. Jonas orou no vento da baleia. É verdade. Ele estava lá no vento da baleia. A Bíblia diz que ele orou e o Senhor ouviu. Então, mesmo. O Sadraque e o Mesaque deve ter orado lá dentro da fogueira. O Daniel orou na cova dos leões. Meu irmão. Entendeu? Então, orar em todos os lugares, em todo tempo. Não tem hora, jeito, lugar, palavra. A oração é orar sem cessar. Então, orar, irmãos, é isso. Não, tire da sua cabeça essa ideia de que tem um método de orar, um jeito de orar. Orar é ser sincero com Deus. É em nome de quem a gente ora, não é se é forte ou se é fraco. Ele aqui é a parada. Aí os irmãos vê um pregador da vozona e faz a fila para orar. Aí vai eu lá, que prego mais calmo. Ninguém quer que eu ore por eles, porque na cabeça deles, aquele irmão é cheio e eu sou vazio. Entendeu? Mas é isso. Aí eu fico observando como é o entendimento. Então, é muito da aparência. As pessoas têm essa coisa na cabeça ainda, sabe? Aquela pessoa espiritual, esse aqui não é, ele é mais espiritual que eu, mas na verdade não é, não existe. Quem tem poder para operar é Deus, e se você orar a Deus, é Deus que vai fazer. Tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com o ser humano. Quer dizer que se estiver só nós aqui, não tem nenhum pastor e Deus quer operar. Se eu queria tanto operar, mas não tem um pastor aqui, eu não vou operar hoje. Mas é exatamente porque Cristo falou, se colocar no teu quarto, em secreto, você não precisa de nada. Então, é o teu coração e o Senhor. Exatamente. Então as pessoas têm essas ideias. Se fulano tivesse aqui, tá igual Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, Jesus está falando, Marta, você precisa de crer. Creia. Se você crer, verá glória. Aprenda a confiar. Eu estando aqui ou eu não estando aqui. Quando eu não tiver, que for os outros. E aí? É verdade. Quando eu me for, vocês não vão crer. Só o Espírito. E quando for só os discípulos, vocês não vão acreditar não, porque eu me fui. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Você tem que aprender a crer em Deus. Independente se ele está aqui ou não. Lembra do centurião? Não sou digno de entreis em minha casa. Mas diga só uma palavra. Você não precisa estar lá na minha casa. Você não precisa ir lá. Você não precisa estar presente. O que eu preciso é crer. Eu creio que se o Senhor liberar a palavra, não importa onde você esteja. Você pode estar lá no céu. Você pode estar em qualquer lugar. Mas eu creio que se você liberar a palavra, onde você estiver, meu servo é curado. E ele liberou, ele olhou para trás e disse, nunca vi fé igual essa, porque essa é a fé verdadeira. E foi isso que alegrou o Senhor. Isso que agradou o Senhor. Como está escrito, sem fé. Deus está aqui conosco fisicamente agora?
Não, fisicamente mas eu creio que Deus pode todas as coisas. E é isso que agrada o Senhor. Eu creio que se eu orar, Ele me responde. Eu creio que se eu chegar diante dele clamando por socorro, Ele me socorre. E é isso que agrada a Deus. E é isso que o Senhor fica feliz. Então, irmãos, é isso. Oração é sobre isso. Oração é isso. Viver a vida de oração no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. É isso. E sabe que houve um estudo científico, para a gente ir finalizando, houve um estudo científico neurológico e tal, que diz que quando a pessoa ela entra num processo de oração desse que você falou que já viveu, que você se coloca ali de maneira integral e parece que você sai do mundo terreno, né? Um lugar ali que a sua mente, você entra numa outra... É muito difícil explicar isso, mas você entra numa dimensão eterna mesmo. Que aquele lugar ali, o único lugar que se aproxima da ciência, do bem-estar que aquilo causa no corpo humano, são remédios que combatem a ansiedade. São antidepressivos, são remédios muito fortes, que o cérebro ele entra num sistema de descanso, de tranquilidade, de calma. Eles fizeram um teste com pessoas orando. E aí eles chegaram a essa conclusão de que remédios fortíssimos davam isso para o cérebro. De maneira, é claro, induzida. Mas a oração, ela tem poderes físicos no nosso corpo que às vezes você pode estar passando por algo que a oração pode resolver. Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nenhum motivo. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas à presença de Deus, por meio de orações. E já dê graças que Deus está te atendendo. E ele está dizendo, para concluir, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Quando você entregar de fato, não pegue de volta. Realmente entregue. E o mais, Ele vai fazer. E Ele vai guardar os teus pensamentos. E Glória a paz vai fazer parte, que conecta com esse estudo científico de maneira sobrenatural. O teu cérebro, as suas conexões, elas vão entrar em paz. E o seu corpo vai sentir o efeito disso. A gente encerra por aqui. Eu desejo uma boa semana para você. Esse foi o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos. Eu espero você no próximo. Todos os sábados às 19 horas. A gente espera você aqui. Valeu? A paz do Senhor, meus irmãos, foi muito bom falar com vocês. Espero mais uma vez que esse vídeo seja enriquecedor na vida de vocês, que a fé de vocês seja edificada, fortalecida. Não se esquece lá de compartilhar, se inscrever, dar um joinha para nós lá. O YouTube vai nos ajudando, porque nós queremos alcançar mais vidas também. Agradeço o Renato, o irmão Edson, pelo convite. E é isso aí, até a próxima. Esse é o nosso segundo vídeo e vem mais coisa boa pela frente. Fiquem com Deus e tchau. Boa oração para vocês. Aproveite esse momento e ore um pouco. A gente vai orar aqui, você ora daí. Tá bom? Valeu, até o próximo sábado. Obrigado, Edson. Tchau.